Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis nesta sexta-feira de review. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como eu falei, hoje é review de quadrinhos. E eu escolhi para hoje uma edição bacana, na verdade uma história específica do universo DC relacionada a Batman vs Superman. É uma revista do Batman que mostra um momento muito interessante dele, mais uma interação com o Superman. Na verdade, uma interação de um quarteto muito especial, porque hoje nós vamos ter um encontro de casais. Já faz um tempo que eu queria falar dessa história, mas faltava uma oportunidade, um tempinho livre, e agora eu consegui. Vou contextualizar aqui. Na verdade, é a segunda parte de um arco chamado Super Amigos, porque naquele período o Bruce Wayne tinha decidido casar com a Selina Kyle, a Mulher Gato, e isso sacudiu a comunidade, principalmente a comunidade dos super-heróis. O Superman, que sempre foi um aliado próximo, ficou um tanto quanto afastado. O que acontece é que tanto a Lois Lane quanto a Selina Kyle começam a insistir para que eles se encontrem novamente. O local escolhido é um parque de diversões itinerante em Gotham. Só que tem um porém. Quando eles chegam lá, a feira, o parque está com uma temática de Noite dos Super-Heróis. Eles só podem ir fantasiados. E é aí que a história começa. Eles vão passear juntos, vão curtir a feira e ao mesmo tempo vão começar a colocar em pauta as preocupações, as angústias que cada um tem em relação ao outro por causa dessa tomada de decisão do Bruce. E assim como o Superman e Batman vão resolver suas diferenças, a Lois Lane e a Selina vão conversar mais e conhecer um pouco uma sobre a outra, né? Batman e Superman trocarem de uniforme não é uma novidade, já aconteceu, como vocês estão vendo aí, em vários momentos dos quadrinhos, né? Inclusive animações também. E aqui é mais um caso de que isso acontece. Essa trama é assinada por um cara chamado Tom King, que chegou contando histórias muito bacanas. O cara, inclusive, tem uma bagagem legal, porque ele trabalhou como assistente na Vertigo e ele é um ex-agente da CIA. A experiência do King como operativo da CIA garantiu que ele trouxesse roteiros com muito tema de espionagem e suspense. Então ele assinou muitas histórias bacanas, tanto na DC quanto na Marvel. A arte é do Clay Mann. E o interessante é que a arte final dele é feita pelo irmão gêmeo dele, que é o Seth Mann. O Mann passou por várias editoras, mas atualmente ele possui um contrato de exclusividade com a DC Comics. Então, e é uma história muito bem feita, muito bem desenhada, e eu vou dividir ela com vocês a partir de agora. Batman número 20 de 2018, novembro de 2018. A história, na verdade, ela foi publicada em fevereiro daquele ano. Eu acho muito bacana que ao longo dos anos as publicações no Brasil conseguiram reduzir o tempo de publicação entre os Estados Unidos e aqui no Brasil. Na verdade, aqui a gente tem a parte 2 dessa história chamada Super Amigos, né? Que tem roteiro do Tom King e arte do Clay Mann, com colaboração do Seth Mann. Como eu expliquei pra vocês, ela é a parte 2 de uma história que envolvia uma reaproximação do Superman e do Batman depois que o Batman anuncia que vai casar com a Mulher Gato. Logo de cara nós temos aqui esse rapaz que barra a entrada deles, porque não estão fantasiados como super-heróis. A camisa é muito familiar, né? A grande ideia deles é trocarem todos eles de roupa, porque ninguém vai perceber. O Bruce é sempre do contra. Quando surge a ideia de trocar de uniforme, ele já corta 1, 2, 3, diversas vezes, mas acaba se tornando o voto vencido. E aí, todos menos a Mulher Gato, né? Que tá usando as roupas da Lois. E no caso, como ela faz pra entrar? Ela seduz o organizador. E deu certo, porque quando você olha no quadro seguinte, o rapazinho ficou apaixonado, gente. Apaixonou. Também é engraçado notar como as coisas do dia a dia de homens e mulheres acabam sendo abordadas aqui. Por exemplo, o Bruce se questionando que a roupa tá coçando e o Clark tentando dar uma justificativa e ela jogando na cara o que realmente acontece da roupa do Superman coçar. É muito engraçado que o Clark, ele usando os óculos por cima da máscara, talvez até um recurso pra gente, na hora de estar observando aqui, não esquecer a coisa engraçada do Superman tá vestindo a roupa do Batman. E falando em referências, ao longo da história, você tem aí pessoas fantasiadas como personagens do universo DC. Você tem o Lobo aqui, os Jovens Titãs bem aqui. Aqui eu tenho quase certeza que é um Etrigan. É bacana observar as diferenças de dinâmicas do casal de Clark e Lois pro Batman da Selina. Aqui você tem o Clark e a Lois curtindo romanticamente, e um pouco depois a azaração do Bruce com a Selina. O grande questionamento do Clark é porque ela é uma criminosa e o Bruce é um
empreende uma guerra ao crime, mas o Bruce sempre tem uma resposta na ponta da língua, né? Ele joga na cara, gentilmente, Clark é casado com a Lois, a maior repórter do mundo que guarda o maior segredo do mundo. É uma liçãozinha sobre confiança, e vale pros dois. Para não dizer que não acontece nada nessa história, em um determinado momento, um cara vestido de questão rouba a carteira da Lois. E o Clark e o Bruce nem se afobam. Analisam a distância, identificam o sujeito. E o Batman, e não o Superman, arremessa uma bolinha de beisebol cirurgicamente para deter o meliante. E as referências a vários super-heróis do universo DC continuam aqui. Deixo para vocês identificarem. Eu curto bastante essas páginas em que você vê o mesmo personagem, uma arte sendo repetida várias vezes, assim, close falando, conversando. É verdade que aqui, no caso, a arte é repetida 1, 2, 3, 4, mas todas elas têm um significado do roteiro, não deixar numa mesmice ou, enfim, não ser só uma arte sequencial repetida. Todas elas acabam traduzindo o jeito do personagem. Eu gosto muito de como essas histórias humanizam os personagens. Aqui você tem o bate-papo da Lois com a Selina. Você tem pessoas que nunca conversaram, nunca foram próximas aqui, se entendendo e trocando ideias como velhas amigas. Isso é muito bacana. Eu sou muito fã de histórias assim. E a história termina inclusive com uma resolução de bravata para saber quem arremessaria uma bola mais longe. E volto a dizer que a descontração é a melhor parte dessa história. Batman e Superman são uma dupla única dos quadrinhos quando atuam, mas quando eles rearranjam novas formas de fazer isso, nem que seja com o encontro de casais, eu acho sensacional. Olha, vale dizer que Tom King também assina a segunda história que tem nessa edição, que mostra o Batman investigando uma série de assassinatos. Ele convive ao mesmo tempo nessa história com um rapaz que passa basicamente pela mesma coisa que ele passou, né? Então, para descobrir que vai rolar nessa história, quem é o responsável, recomendo que vocês deem uma lida nela quando puderem. Por que eu quis falar dessa história? Que eu gosto muito desse teor mais leve, em que basicamente nada acontece e eles conversam entre si. Essa história é muito descontraída. Eu lembro que eu encontrei ela na banca, essa revista, na época, eu meio que dei uma lida na banca e eu achei fantástica. E eu peguei na hora, comprei. Eu confesso a vocês que eu sinto muita falta dessa época, de 2, 3 anos atrás, em que você ainda comprava revistas nessa grossura de linha, né? Hoje, pra mim, tá complicado de acompanhar. Não só porque as histórias, eu me perdi nas histórias, não sei como é que tá o contexto da maioria. Mesmo que eu quisesse acompanhar, o valor aumentou muito. O valor mínimo de muitas edições sai a R$20, aquela capa lombada. É muito parecido com o que eu passei com a revista Premium nos anos 90, quando abriu, acabou com os formatinhos e botou aquelas revistas de R$9,90, que na época eu achava caro. Imagina agora que tá o dobro do preço, né? Aí fora os encadernados que custam R$40, meio que desmotiva a gente. Então uma coisa que até tenho feito ultimamente é olhar por aí, porque ainda tem algumas bancas aqui da cidade que trazem essas edições ainda de formatinho e dá até vontade de pegar, dependendo. É um extrato assim legal de um momento dos dois. Eu fico um pouco triste porque o casamento, dando um pouquinho de spoiler, o casamento acabou não rolando, quem acompanha quadrinho sabe, mas teria sido legal. Eu gostei muito dessa edição. Agora eu queria ver de vocês estão acompanhando, conhecem essa história, curtiram também? Deixa nos comentários. Se gostaram desse vídeo, deixa o like. Se descobriram o canal agora, deram uma topada aqui e descobriram, se inscreve aí para dar essa força, beleza? E olha, segue aqui as redes do canal, sempre que eu posso, coloco um conteúdo legal para vocês. Então pessoal, muito obrigado pela visita e até o próximo review, até a próxima visita aqui do canal Bonecópolis.